Então, essa aula também vai ser uma aula um pouco meio improvisada. Eu pensei no objetivo dela, mas os passos a gente vai fazendo aqui à medida que vem na cabeça as ideias. Então, a ideia hoje é avançar mais um pouco na ideia da programação funcional, para ver se vocês entendem melhor onde que vocês vão poder empregar esses conceitos de programação funcional. Então, na última aula a gente falou sobre programação funcional. E uma coisa importante que a gente falou na última aula, que tem que ficar claro para vocês, a diferença entre funções e procedimentos. Então, linguagens tipo C tem procedimento. As funções não são obrigatórias, necessárias serem funções matemáticas, no sentido estrito da palavra. Então, você pode ter funções que, dado o mesmo valor, gere resultados diferentes. Então, ela não é uma função matemática. E uma outra coisa com relação às funções, eu peguei lá do livro do David Watts, quando ele fala dos pontos-chave da linguagem funcional, é que as funções é um conceito-chave da linguagem funcional, porque funções abstrai expressões, que a gente falou na última aula com vocês. Então, toda função, na verdade, ela está abstraindo uma expressão. Quando você fala que f de x é igual a uma equação complexa, x ao quadrado mais 2x, você está abstraindo esse x ao quadrado, que pode ser 2, 4, esse x, né? Pode ser 2, 4, 5, 6, para um valor x. Mas as funções também são, tipicamente, valores de primeira classe. First class values. Então, você não tem distinção para os valores, como funções como valores, nas linguagens funcionais. Então, as funções podem ser passadas como argumentos, podem ser computadas como resultados de outras funções, né? Uma função pode retornar uma outra função, podem fazer parte de objetos compostos, e assim vai. Já as funções de alta ordem são funções que aproveitam que as funções são valores de primeira classe, então essas funções pegam como parâmetro, como argumento, uma outra função para gerar o seu resultado. Exemplo de funções de alta ordem que a gente falou na aula passada. Você tem o map. O map ele transforma os valores de uma lista dentro de uma lista. E a gente falou também do folder, que pega uma coleção de valores e reduz a um único valor. Essas duas funções de alta classe, funções de alta ordem, estão presentes em diversas linguagens mais modernas. Vamos ver o folder. O folder, na última aula, a gente fez... O que a gente pode fazer com o folder? No GHCI, no Haskell lá, mostrei para vocês que tanto o produto quanto a somatória tem o mesmo padrão. Então, ao invés de você replicar essas duas soluções, somatória e o produto, você joga isso dentro de um padrão que recebe como parâmetro uma função. Em Haskell não distingue funções e operadores. E um valor inicial. E o que é a somatória e o produto, talvez seja mais fácil vocês observarem que são similares. Mas existem diversos outros comportamentos que também são similares a esse folder. Um deles é o insert search, o algoritmo de ordenação. O insert search cai no mesmo padrão do folder. Então, para a gente entender isso, seria legal a gente implementar esse algoritmo de ordenação.
que é o Insert Search? O Insert Search é um algoritmo de ordenação que tem uma característica bem interessante. Tem um caso que é quando a lista já está ordenada, ele é ordem de n, bem simples. Você fala, pô, mas aí, a lista está ordenada, espero que ele seja rápido mesmo. Né? Mas se você pegar um outro algoritmo como o Quicksearch, que é um algoritmo de ordenação rápida, se os dados já estiverem ordenados, ele passa para n ao quadrado. O que significa isso? No Quicksearch, uma lista ordenada, se você manda ordenar, se ela tiver tamanho 100, é 100 vezes 100. Já no algoritmo Insert Search, vai gastar apenas 100 operações. Então, a operação mais básica do Insert Search é o insere ordenado. O que seria um insere ordenado? Se eu tenho um valor, vamos imaginar 4, e uma lista que está ordenada, né? Então a lista tem que estar ordenada. 6, 3, 6, 8. Ele tem que inserir o 4 de modo que a lista continue ordenada. Então o 4 vai ter que entrar depois do 3. Como que a gente faz isso numa linguagem funcional? Numa linguagem imperativa, como é que vocês fariam isso? Se eu tenho lá um array com valores 3, 4, 8, eu quero inserir, sei lá, o 5. Quero inserir o 5 aqui nessa... Vamos imaginar que isso aqui é um vetor. Como é que eu faria isso em uma linguagem imperativa? Esse dado aqui está ordenado. Ele vai inserir um valor ordenado no vetor ordenado. Vou ter que usar um while, né? E eu vou ter que assumir que esse vetor tem espaço aqui, né? Sobrando. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que, primeiro, copiar esses valores, por exemplo, o 9, joga o 9 para cá, joga o 8 para cá. Agora já liberei um espaço, eu coloco o 5 aqui. Então eu vou ter que eu vou pegar o vetor de entrada e vou reorganizar os dados nesse vetor até abrir um espaço para poder colocar esse valor. Né? Então, vou botar o 5 lá. Só que em linguagem funcional não tem isso. Não posso pegar minha lista e alterar minha lista. Abrir um espaço lá e jogar um valor dentro dela. A lista é imutável. Né? Então vou ter que gerar novas listas. Então, quando eu quero inserir um valor numa lista, tem um caso quando eu quero inserir um valor numa lista vazia, né? Aí fica fácil, né? Esse caso é muito fácil. Então, vou chamar de série. Inserir o valor em uma lista vazia é retornar uma lista com esse valor. Então, é muito tranquilo isso aqui. Mas, se a minha lista já não é mais vazia, se ela tem pelo menos um valor, y, vamos chamar de y aqui, e aqui x. Agora a coisa ficou um pouquinho mais complicada, né? Por quê? Aqui eu não tenho... Como é que eu vou fazer agora? Então uma coisa que eu não mostrei para vocês é... Em Haskell tem um recurso para evitar você... Você tem um if lá, a palavrinha reservada aí que você pode usar, mas em alguns casos você pode usar padrões, casamento de padrões. Então, aqui ao invés de você falar, se a minha lista é vazia, você coloca uma lista vazia. Aí ele casa esse padrão. Mas nesse caso aqui, eu vou ter que fazer um teste em cima de y e de x. Por exemplo, eu quero inserir o 3 numa lista que tenha o 5, 6, 8, 9. A minha lista é ordenada. A lista já está ordenada. Eu vou inserir o valor dentro de uma lista ordenada. Nesse caso aqui é fácil. Por exemplo, eu inseri o 3 nessa minha lista. Sim, porque o que eu faço aqui? Na linguagem funcional eu posso usar esse operadorzinho, 2 pontinhos,
para inserir esse 3 no início da lista. Por quê? O 3 é menor do que o 5. Então basta eu inserir na lista. Então eu preciso verificar esse caso. Porque eu não preciso comparar todo mundo. Eu tenho que comparar o primeiro. Se eu sei que o 3 é menor que o primeiro, basta eu adicionar ele no início. E é isso que a gente vai ter que fazer aqui. Então tem o que a gente chama de guard, que a gente pode comparar. Ao invés de escrever a palavra if, a gente pode colocar aqui o teste. O x, né? Se x for menor do que y, né? O y seria esse cara aqui, o 5, né? Então eu estou comparando. Se x é menor do que y, eu vou retornar quem? O x, 2 pontinhos, quem mais? O y tem que continuar, eu não posso remover ele. E os demais. Esse é o caso. Esse caso aqui, fácil, né? Beleza. Aqui tá tranquilo. Acabou. O processo acabou aqui, né? Já seria ordenado. Porém, pode ser que isso não seja verdade, né? Caso contrário. Caso contrário, eu faço o quê? Aí vai ter que entrar a recursividade. Caso contrário, seria que caso? Por exemplo, eu quero inserir o 4. 4? Não. Aqui eu vou botar o 7, né? Eu quero inserir o 7. O 7 vai ter que entrar aqui, né? Depois do 6. A gente já vai olhar o 7 não é menor do que o 5. Mas, o que eu faço agora aqui? Concatena com quem? Insere x e y, né? Chamando aqui de y. Y e y. Será que é isso? Python ele trabalha Python, Haskell, em linguagem funcional, quando a gente usa, tal que a gente fica até na dúvida. Será que isso funciona? Será que funciona? Porque o 5 tem que continuar, né? O y aqui é o 5. Então, o que eu estou falando é, então, eu vou pegar o 5, inserir em quem? No insere 7, 6, 8, 9. Isso aqui eu tenho que avaliar esse cara, né? Aí vai fazer novamente o teste. 7 é menor que 6? Não. Então, eu vou novamente retornar essa expressão aqui. Então, vou substituir esta expressão por esta expressão aqui. Então, é 5, 2 pontinhos, 6, né, que é o primeiro. Insere quem? O 7 numa lista que tem o 8 e o 9. Agora, o 7 é menor do que o 8, né? Menor que o primeiro. Então, eu vou retornar esta expressão aqui. Então, 5. Os 6 já estão lá. Aí o x é quem? O 8, né? O 8. Não, o x é o 7, né? É o 7. O 8. E a lista aqui que só tem um 9. Então vai ser 5, 6, 7, 8, 9. Eu fiz aqui, pessoal, até porque eu não lembro mais como é que fazia isso, para verificar se realmente funciona. Mas acho que é tudo que indica aqui que funciona. Se não tiver algum erro sintático aqui, então vamos testar. Temp, GHCI. Aqui eu fiz a ordem errada aqui, né? Então observe que aqui o primeiro parâmetro é uma lista, né? Eu coloquei invertido aqui. Série Y. Aí deve ter algum tab aqui. O Haskell, de forma similar ao Python, ele reconhece indentação. Indentação faz parte da linguagem, né? Então, quando você escreve um código, às vezes, sei lá, no Linux aqui, aí você deu um tab, aí o tab naquele editor
é 2 espaços. Aí você abre em outro lugar, o tab já é 4 espaços. Então, o tab tem esse risco de você, quando você passa, muda de editor, começar a dar alguns erros. Né? Então, ele indica você não usar o tab. Então, o tab aqui embaixo está perdido aqui. Então, insere. Então, tem que jogar uma lista que esteja ordenada e um valor aqui. 10. Quer dizer o erro aqui? Não sei porque ele pensou tanto aqui, mas deve ter sido alguma outra. Estava fazendo alguma outra coisa. Estava fazendo alguma outra coisa que ele pensou que tinha mais do que necessário. Então, funciona. Esse é só insere, né? Ele não está ordenando. Ele não está ordenando ainda. Ele assume que você tem uma lista ordenada e que você quer jogar um valor ordenado nessa lista. Só que se eu quiser usar a ordenação, basta ir para o padrão folder, que é esse reduz. Então, o folder, qual que é a operação? Não é a somatória que eu quero fazer. A operação que eu quero fazer é o insere. Não é mais a somatória. Qual que é o valor inicial? Na somatória, era qual valor? 0, né? No produto, usei o 1. Aqui é a lista vazia. E o outro valor é a minha lista aqui. Então, vou jogar uma lista desordenada aqui. Ordenou. Então aqui ele ordenou. 1, 3, 4, 8, 10 e 20. Então, o padrão insert search está dentro da mesma característica do somatório, do produto. São iguais. Entende? Perceberam? É assim que você vai escrevendo pouco código. Você vai aproveitando essas funções de alta ordem. Uma outra operação, por exemplo, dado uma lista, descobrir qual que é o maior valor. Como que a gente faz estilo imperativo? Eu tenho uma lista, quero descobrir qual que é o maior valor daquela lista. Vocês lembram, pessoal, como a gente escreve? Vou fazer. Alguns aqui eu sei que não conhecem Python, mas como é que a gente faz para descobrir o maior valor de uma lista, de um vetor, ou de uma coleção de dados da... Vou ter que percorrer. E eu uso o que para conseguir descobrir o maior valor? Tem que usar uma memória, não tem? Uma variável. Então, eu fico guardando. Se eu falo aqui, qual que é o maior valor? 5. Nesse caso, quando eu estou no 5, qual que é o maior valor? Tem até um nome esse algoritmo, né? Os 2 dedos, não sei. Você vem cá, estou no 5. Qual que é o maior valor? O maior valor é 5. Aí você vai andando. Agora, 6. 6 é maior que 5? Sim. Então agora o maior valor é 6. O 20. O 20 é maior que 6? Sim. Então o maior valor é o 20. O 10 é maior que 20? Não. O último maior valor é o 20. Então você tem um dedo apontando para o maior valor e outro dedo que vai percorrendo a lista. Esse dedo que aponta para o maior valor, na linguagem operativa, a gente usa uma variável, né? Eu posso pegar aqui, maior, recebe o primeiro valor dessa lista. Então, o maior valor inicialmente é o primeiro. Agora eu posso percorrer toda a minha lista. Estou em Python. A gente pode escrever algo desse tipo aqui. Ou, mais... Vou escrever um código mais C aqui. I igual a 0. While I menor do tamanho de L, né? É len L? Len L. Se L na posição I for maior, eu podia começar até na posição 1, né? Mas vamos deixar assim. Se for maior que M,
M recebe LI. I é igual a I mais 1. Print M. Então, isso aqui é um código em Python mais cara de C, né? Então, você pode ter uma variável I, que vai percorrer toda a lista, né? Seria o dedo da direita. E a variável M, o dedo da esquerda, vai estar marcando qual é o maior valor. Então, que o maior valor é 20. Então, você tem uma variável M, que ela está mudando de valor durante a execução. Ela foi 5, depois passou para 6, passou para 20, aí ela não mudou para 10. 20 foi o maior valor. E a linguagem funcional, que não tem essa variável, que você pode ficar alterando de valor? Max, isso. Então, em Haskell, eu posso usar o max. Em Python tem o max para tudo, né? Mas aqui o Haskell, o max, que recebe dois valores. Por exemplo, se eu passo 30 e 40, ele vai me retornar o maior valor. Um dado. Dois valores. Vocês lembram que na disciplina de fundamento a gente sempre faz esse algoritmo, né? Ah, dado dois valores, me retorna o maior valor. Parece que não tem muita utilidade, mas o max ele é padrão, está presente em todas as bibliotecas, é uma função muito útil. Então, a gente pode usar também o folder. Só que, vamos assumir que essa minha lista é uma lista que tenha valores maiores ou igual a zero. Esse é um critério aqui que eu vou assumir. Então, folder no max, 0, 4, retorno o 20. Então, observe que eu tenho uma funçãozinha, max, que só retorna o maior valor dado dois parâmetros de entrada. Usando o folder, eu já posso, claro, descobrir qual é o maior valor de uma lista. Isso é uma característica das funções de alta ordem. Você começa a poder generalizar diversos comportamentos. Por isso que, quando a gente está começando a aprender a programar, é difícil para o professor ensinar a programar, mas chega uma hora que o aluno aprende. Se ele praticar, né? Ele, sozinho, depois que ele fez vários exercícios, ele vai começar a perceber algumas similaridades entre as soluções dele. Essas similaridades que, numa linguagem operativa, a gente replica, nas linguagens funcionais a gente tenta cada vez replicar menos. A gente acaba tentando generalizar aquele comportamento. Então, o folder, uma outra que a gente falou, o map, né? O map, se a gente pensar na computação, basicamente o que ela faz é a transformada de valores, de dados. Então você pode imaginar que um dado, num sistema computacional, ele faz o quê? Entrar lá no início do teu sistema, dado bruto lá, e ele vai passando por várias etapas. Passa por função, passa por função, função 3, função 1. Então ele vai passando por várias funções até chegar no resultado esperado. É uma transformação de valores, né? Normalmente você não vai trabalhando com um único valor, uma vez com uma coleção de valores. Então, sei lá, vamos imaginar que você tenha como dado de entrada tuplas. Tuplas é um tipo de dado que tem, a gente vai falar sobre esse tipo de dados ainda. Em Python, tem em Haskell. Tupla de valores, sei lá, posição em quilômetros, está numa rodovia de 2.000 quilômetros, aí você tem posições iniciais e finais em tempo. Você foi lá, a cada 10 minutos você marcava a posição sua inicial, você tinha, sei lá, você tinha uma posição... vamos imaginar que você tinha uma posição inicial... foi vários carros que correram, tinha um ponto inicial de largada que você marcava, depois marcava a parada final. E ver qual a distância que ele chegou naquele mesmo tempo.
Então você tinha lá o ponto inicial 0. Você podia marcar em qualquer posição, né? Sei lá, 10. Ele chegou até o 40. O outro tava, você marcou e estava na posição 20. Chegou até 50. Só por exemplo, você tem tuplas. Isso aqui são tuplas. Valor primeiro. E você quer tirar a diferença entre o segundo e o primeiro valor. Python, você pode trabalhar com tuplas. Isso aqui é uma tupla. 40, 50. E você pode usar a função first, se não me engano, SND, né? 40, 50, para pegar o primeiro e o segundo valor da tupla. Então você podia criar uma função que, dado uma tupla, sei lá, posso até colocar aqui fazendo casamento padrão, valor inicial e final. Você retorna o final menos inicial. Então você criou uma função. Então essa função, quando você passa 20 e 50, não carreguei, né? 20 e 50, e vai me retornar 30. Então é a função, tá aqui já escrito, usando casamento padrão. Valor inicial, final. Então essa é a função. Se agora eu tenho uma coleção de tuplas, e quero tirar essa diferença de todas as tuplas, eu poderia ter aqui, sei lá, 10, 30, uma outra 20, 60, a outra 30 e 40. Só que eu mapeio F, né? Então eu mapeio F nessa coleção de valores. Então ele vai me retornar já as diferenças, né? 30 menos 10, 20, 60 menos 20, 40, 40 menos 30, 10. Então ele mapeia aquela função nessa coleção de valores. Então uma outra função de alta ordem, muito útil. E onde que essas coisas estão presentes nas linguagens imperativas que vocês vão utilizar? No Python, você tem um map. Idêntico. Né? Então, def, fazer uma função de def, f, lá, a e b, então lá, fa, retorna 2 que multiplica a. Run modeling. Então tem uma função que dobra um dado valor de entrada. O Python, a representação de ele tem como estrutura de dados básico para coleções listas, que já é diferente de linguagens imperativas, que tem normalmente vetores, estruturas contíguas para estrutura nativa, né? O Python não tem a lista, que já é um pouco parecido com o Haskell. E você tem essas coisas também. Você pode escrever map, f, a função, e uma lista. Porém, o Python, na versão 3, teve algumas mudanças aí. Ele generalizou vários objetos que são iteráveis. Tudo. Então, quando você faz map f nessa lista, ele retorna esse objeto aqui. Mas, se você quer visualizar ele como uma lista, você coloca list map f 8, 9 e 20. Então, ele retorna para mim a lista 16, 18 e 40. Acho que você tem reduz? Tem mais não? Ele trocou por qual? Será que ele trocou por qual, será? Você sabe? Você sabe por qual que ele... Se ele usou um outro? Ou está em biblioteca? Reduz. Sabe.
Porque esse cara todo tem bibliotecas também, né? Então você tem bibliotecas para incorporar esses elementos também. O CodeSculptor é 2.0. Python 3. Tem porte com campus. Acho que jogar no campus. Então tem algumas coisas que estão no FuncTools, ele passou para lá. A linguagem Python não é uma linguagem que eu conheço muito, tem muito tempo que eu não conheço não, né? Python. Na verdade eu entrei em contato em Python quando eu comecei a lecionar aqui ano passado, né? Eu comecei a usar Python. F2. Então o Reduz seria equivalente ao folder, lá em Haskell, né? Então você poderia fazer a mesma coisa, tanto para descobrir, para ordenar também você poderia usar o mesmo esquema. Então essas funções de alta ordem estão presentes nas linguagens mais recentes. O map está presente nas bibliotecas de diversas linguagens aí hoje em dia. Então o map que vai confundir com... Porque o map tem estrutura também, né? Tá bom, então, for each, por exemplo, em C++ é a mesma história. Você tem que passar os valores iniciais e finais. Você tem que passar uma função. Nesse caso aqui, um método da classe. Só que nunca fica tão bonitinho igual a linguagem que já tem esse recurso. Então, uma característica que foi mapeada é você ter funções de alta ordem. Então, as funções passaram a ser valores cidadãos de primeira classe.
Uma outra característica são as funções anônimas. Então, nessas linguagens modernas também, agora a gente tem recurso para trabalhar com funções anônimas. Você não precisa criar, definir uma função para ela ser utilizada depois, guardada em memória, para você usar em outro momento. Você pode definir uma função só para aquela situação específica ali. Então, essa função f aqui. Talvez essa função f, que eu fiz aqui para subtrair o segundo valor do primeiro valor, ela não faça muito sentido em outro contexto. Ela tem necessidade apenas aqui. Então, em Haskell, você tem a possibilidade de criar inicial, final, acho que é isso, f menos. Aqui, pessoal, dá uma olhada aqui, rapidinho. Isso aqui é uma sintaxe em Haskell para criar uma função anônima. Isso aqui é uma função, uma notação parecida com a notação lambda. Aqui é minha variável é uma tupla, que aqui eu já estou usando o casamento padrão, ela tem dois valores i e f. O que eu vou retornar? F menos i. Então, quando eu passo 42, então agora, por exemplo, eu poderia passar como entrada do map essa função. Então isso aqui é uma função anônima. Eu não precisei declarar essa variável f, porque eu não vou usar ela em outro lugar, só vou usar ela aqui. Ela não faz sentido, ela não vai ser utilizada em outra situação. Ela só faz sentido aqui porque eu preciso de passar uma função com parâmetro com um determinado comportamento. E isso tem sido muito usado. Nas linguagens como JavaScript, Python. JavaScript, acho que até mais do que no Python tem sido usado as funções anônimas. Eu vi você estava falando sobre jQuery aí, vocês chegaram a usar jQuery? Não sei um pouco de jQuery. jQuery usa muito funções anônimas. Em todo momento está sendo usado funções anônimas. Deixa eu estar aqui. A internet hoje está bem lenta, né? A internet está lenta pra caramba. Então, funções anônimas está inclusive em C++, versão mais recente do C++, já existem funções anônimas. Então isso já é também um reflexo das funções, linguagens funcionais nas linguagens não funcionais, nas linguagens imperativas. Java não tem como fazer funções anônimas, mas eles tentam. Eles se esforçam pra caramba. Fica horrível, fica muito horrível a coisa em Java. Pelo menos eu acho, é bem feio. Vou ver se eu acho um código aqui para mostrar para vocês. Então esse aqui é um código para fazer Ajax em JavaScript. Quando o cara olha um código desse, ele pode estranhar e achar que é um código, esse código é escrito em jQuery. Né?
até considerar jQuery como uma linguagem, mas jQuery não é uma linguagem. jQuery não é mais que o JavaScript. O que ele está dizendo aqui? Ajax, eu imagino que muitos aqui não sabem o que é o Ajax. Famoso. É um recurso que tem sido usado bastante hoje em dia. Como funcionava um tempo atrás a web? Você tem um cliente de um lado, você tem um cliente, você tem um servidor. Quando a gente coloca lá no navegador, seja no Chrome, seja no IE, se alguém usar o IE, o que você faz? Você coloca o endereço de um recurso na web. Então, quando você coloca lá, você está fazendo uma requisição, uma request. Eu estou pedindo a página www.br. Então, existe uma página lá, um arquivinho, um HTML, que vai ser retornado para o cliente. Então, o HTTP, esse protocolo, ele não tem controle, não tem estado. Tem umas artimanhas que se fazem, mas ele não tem estado. Você fez a requisição, ele vai lá e entrega para você. Ele devolve. A requisição ele vai resolver e a resposta aqui. Acabou a conversa entre o cliente e o servidor. Eles não estão conectados mais. Não tem ligação com o Só que, por exemplo, você tem uma página lá de 200k, sei lá. Na página de 200k tem um monte de coisas. Tem preços, tem características de produtos, um monte de coisa. Só que às vezes aparece, por exemplo, lá um livro. Apareceu um livro. Não mostrou a descrição daquele livro. Você quer trazer a descrição do livro. Então, somente só mostra as várias páginas, capas dos livros, para mexer muita página. Não colocou a descrição de nenhum livro ali, para você colocar a descrição de todos os livros. Só que você pode clicar e ele mostrar a descrição daquele livro. Quando você clica para ele mostrar a descrição daquele livro, ele vai fazer uma nova request no servidor, uma nova resposta no servidor. Com todas as informações que tinham antes, mais a descrição daquele livro. Então vai trazer tudo. No Ajax, não. No Ajax, você tem o cliente servidor, você tem uma requisição e uma resposta. Só que você pode fazer uma requisição, vamos desenhar que é melhor, mas pode fazer uma requisição que é feita de forma assíncrona, ou seja, você não está colocando um novo endereço lá na página, você não está apertando F5. Vocês lembram quando você apertava F5 em e-mail, web e-mail? Eu apertava para verificar se tinha e-mails novos. Quando você apertava F5 para verificar se tem e-mails novos, você fazia uma nova requisição lá no servidor para trazer toda a página de novo. Você que estava, partia do cliente, partia do usuário que estava na frente do computador, na verdade. Partia do usuário, da pessoa, fazer essa requisição. Agora não, agora tem um componentezinho que ele faz essa requisição assíncrona e retorna os dados. Só que agora, ao invés de ele retornar a página HTML, ele não retorna mais a página HTML. Ele retorna dados. Esses dados podem ser XML, HTML. Hoje em dia eu acho que é mais JavaScript Object Oriented. Então ele retorna dados. Só que depende quando que ele vai retornar esses dados. Não é uma coisa sequencial. Ele foi lá, pediu e retorna. Tem um tempo do servidor, tudo. Né? Então o que você diz para ele aqui? Document read, isso aqui é lá da página. A página está pronta, a página HTML do cliente. Né? Então todo o código de jQuery tem esse read aqui. Você está passando uma função anônima para ele, uma function. Por que é uma função anônima? Porque essa função não faz sentido você declarar ela fora, porque ela só vai ser usada aqui, ela não vai ser usada em outro lugar. É uma função anônima, não precisa declarar ela do lado de fora. Aqui você tem uma função que vai ser executada quando a página HTML estiver pronta. O que ele vai fazer aqui? Ele vai encontrar um objeto chamado P1,
vai atribuir para esse objeto P1 um atributo chamado mouseEnter. Esse mouseEnter, não atribui não, desculpa, né? Isso aqui já é executar, né? Ele vai executar o mouseEnter e vai passar para quem esse mouseEnter? Uma função anônima também. Uma função anônima. Então, quando você chegar com o mouse lá, ele vai executar qual função? Ele vai executar essa função aqui. Essa função, ele está chamando o objeto Ajax, passando uma URL, um endereço que você vai executar, e depois que ele retornar essa função, que é assíncrona, ele vai executar essa função que está aqui em success. Também é uma função anônima. Observe que nesse pequeno código aqui, você tem uma, duas, três funções anônimas. Se não tivesse recurso de funções anônimas, teria que estar todo lá de fora. Teria que ter uma classe, uma coisa para fazer. Java, para vocês terem uma noção, Java, vou pegar o eu só acho um código aqui em Java para vocês verem como que o Java tenta fazer algo parecido. Hoje em dia, eu tenho um problema sério de gravar a sintaxe. Funções com valor de primeira classe, ele passa uma classe mesmo. Mas ele não fica tão legal. Só acho um código aqui. A internet está muito lenta, né?